Boa noite a todos. Hoje é 21 de maio. Eu quero fazer um complemento hoje a respeito da parábola dos talentos de Mateus 25, com a parábola das 10 minas em Lucas 19, de 11 a 27. Porque eu expliquei na parábola dos talentos que o reino dos céus, a gente vai receber a recompensa, que a gente vai receber galardões, e lembrando que a parábola dos talentos, talento é um dinheiro, assim como lá em Lucas 19, minas também é dinheiro. Uma mina corresponde a 100 dracmas. Vamos supor que uma dracma é o valor mínimo lá de Israel na época, como se fosse o real hoje, tá certo? Então, uma mina seria 100 dracmas, correspondente a 100 reais. Isso em Lucas 19. Só recapitulando, lá em Mateus 25, na parábola dos talentos, então o dono da propriedade saiu, foi viajar, e ele distribuiu talentos, dinheiro, para 3 servos. E servo, é importante a gente notar que servo é aquele que anda com Deus, né? Que faz a vontade do Senhor, que se submete à palavra do Senhor, à obediência. Esse é o servo. Aí existe o servo inútil e o servo fiel. E a gente analisa que tem o servo inútil. O servo inútil é aquele que não faz nada além do que ele deveria ter feito. Aqui em Lucas 17, fala assim, né? Ó, eu já li, mas eu vou ler de novo. Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lá em Mateus 25, o servo inútil também aparece lá, na parábola dos talentos, dentro da parábola dos talentos. Enquanto que o servo inútil aqui em Lucas aparece no capítulo 17. E a parábola das minas está no capítulo 19 de Lucas. Então, o servo inútil aqui em Mateus, na parábola dos talentos: e ao servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu ainda vou explicar melhor a questão da graça, a questão da nossa salvação, que Jesus, ele não vai perder nenhuma, ele larga 99 ovelhas para resgatar uma perdida. Ele falou: nenhuma que o Pai me deu será perdida. Portanto, pela graça, somos salvos pela fé mediante o Senhor Jesus, né? Pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós estamos falando de reino, evangelho do reino milenar. É o evangelho do reino. E esse evangelho do reino, ele corresponde, tudo o que é reino, ele corresponde ao fazer, às obras, ao realizar. Todo evangelho, quando fala do reino, ele sempre tem um verbo, ele sempre tem uma ação, ele corresponde a uma ação. É fazer, tudo é uma ação. Então, portanto, é uma obra, porque quando a gente faz, não é só a fé, é uma obra. Agora, vamos ler aqui a parábola das 10 minas, e você vai entender que eu quero deixar claro que quando que vai se instaurar o reino milenar? Após o arrebatamento. Primeiro vai ter o arrebatamento. Antes do arrebatamento vão ter os sinais o princípio das dores, né? Mateus 24. E também no Evangelho, nos outros evangelhos também fala desses princípios das dores.
Depois do arrebatamento, onde a igreja sobe, subindo vai ter o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, nossas obras estarão escritas em livros, pelo bem e pelo mal que fizermos através do nosso corpo. E haverá, logo na sequência, as bodas do Cordeiro, que é em Apocalipse 19, onde Jesus é o noivo e a igreja que arrebatou é a sua noiva. E haverá o casamento. E a gente observa na parábola das 10 virgens que 5 virgens não entraram nas bodas do Cordeiro. E 5 entraram. Aí ele fala das nécias e fala das imprudentes e das prudentes. E aqui, na parábola dos talentos que nós comentamos ontem, a gente vê também o servo inútil. Mas a gente também vê o servo inútil aqui em Lucas 17. Lucas 17, 10, né? Aquele que fez somente o que era para fazer. É um servo inútil. Ele não sobressaiu. Então eu vou ler aqui a parábola das 10 minas e após as bodas do Cordeiro, que são 7 anos, vão ser 7 anos, aqui na terra estará havendo a tribulação, a pequena tribulação de 3 anos e meio e a segunda grande tribulação de mais 3 anos e meio. 1.260 dias cada fase dessa. Corresponde a 7 anos. E o casamento do Senhor Jesus, como ele é o Rei dos Reis, não poderia ser menos do que 7 dias de casamento, que corresponde a 7 anos aqui. Então é um simbolismo, e a gente sabe que por 7 anos, enquanto Jesus estiver fazendo a sua festa aqui na terra, o anticristo, a besta, vai estar comendo solto. Após as bodas, Jesus vem, volta na terra, e ele prende Satanás por 1000 anos. E nesses 1000 anos ele vem fisicamente e reina aqui na terra. E com ele reinarão os crentes, os cristãos. Eu falo crentes, pode ser quem for um cristão autêntico, um cristão que é obediente, que conhece a palavra, que obedece a palavra. Esse cristão, independente de qualquer denominação, porque eu nem falo de denominação, eu só falo de Bíblia, eu só falo da palavra do Senhor. O cristão, o crente, que sacrificou e venceu a sua carne e a sua alma, esse vai reinar com Cristo. Aquele que venceu o pecado, aquele que crucificou a sua carne e as concupiscências na cruz do Senhor Jesus, aquele que não deixou o mundo falar mais alto, a sua carne falar mais alto, né? Esse é o que vai reinar com Cristo. Então, como que eles governarão? Como que esses cristãos governarão junto com Cristo? Uns serão governadores, outros reinarão sobre 10 cidades, outros sobre 5, uma cidade, ou alguns vão trabalhar dentro da cidade, abaixo daquele que seria o prefeito da cidade, e assim por diante. Vai ter uma hierarquia por merecimento. E esse texto aqui, de Lucas 19, da parábola das minas, você vai, analogicamente, junto com a parábola dos talentos em Mateus 25, você vai perceber o que eu estou falando, que o cristão vai receber o galardão. Porém, alguns cristãos que não merecem, que são servo inútil, esse não vai reinar com Cristo. Ele vai ficar 1000 anos no fogo, 1000 anos nas trevas exteriores, 1000 anos ele vai ficar na ausência. É uma punição. Mas lá em Hebreus capítulo 12 fala que Deus corrige quem ele ama, né? Então hoje nós vamos terminar de entender essa questão do reino. Mas tem mais coisas para a gente pensar. Eu vou comentar, eu vou ler tudo, mas eu vou comentar só a parte do reino, tá? Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar
imediatamente. O povo ali, eles achavam que o Messias, se fosse Jesus mesmo, eles achavam que ia manifestar o reino de Deus ali naquela hora, que ele ia acabar com os romanos. Então estava tendo essa expectativa do povo, achando que Jesus fosse fazer isso. Mas ele sabia disso. Então ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ou seja, ele acabou de dizer: meu reino não é aqui. Ele foi num outro reino, tomou posse lá e voltou para cá. Ou seja, ele não está falando que o reino dele era aqui, que ele ia ter que brigar com os romanos. Não, não era isso. O reino dele era nos céus, é o reino espiritual. Chamou 10 servos seus. Quer dizer, 10 servos são pessoas confiáveis, pessoas da confiança dele, é, pessoas que são obedientes a ele. Então, são os crentes. Ele pegou 10 crentes e confiou-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Essas minas, então, relembrando, uma mina são 100 dracmas. Uma dracma como se fosse R$ 1, então 100 reais. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. A parábola aqui, ele mistura um pouquinho dessa questão, porque ele queria explicar a questão do reino, que não era naquele momento físico. Então, ele fala que na época do reino milenar vai ter gente que não quer que Jesus reine sobre eles. Eles não querem. Eles se opõem a Jesus lá no reino milenar, que ainda virá. E ele fala que eles não querem. E quando ele voltou, depois de haver tomado posse do seu reino espiritual, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então, ele pediu prestação de contas ao tribunal de Cristo. Ele falou: Jesus volta e ele pede uma prestação de contas. Fala: o que vocês fizeram com o dinheiro que eu dei para vocês, com os bens, com os talentos, com os dons que vocês têm? O que vocês fizeram? Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Aquele que tinha 100 reais ganhou 1.000 reais. E respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então, lá no parábola dos talentos, eu falei dessa questão do reino, mas não estava tão claro como está aqui em Lucas. E aqui em Lucas ele fala: como você foste fiel no pouco, e, 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 mas terás autoridade sobre 10 cidades, porque ele multiplicou vezes 10 o talento, a mina. Veio o segundo, porque ele tinha, então, lembrando, 10 servos. Ele foi chamando um a um. Ele chamou o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E esse disse: terás autoridade, então, sobre 5 cidades. Veio, então, outro, dizendo: tem mais um lá. Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Lá nos talentos ele enterrou na terra. Ele enterrou. Aí este disse: terás autoridade. Veio então, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau. Olha aqui, servo mau, servo inútil. Por tua própria boca te condenarei. Se você sabia que eu sou esse homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10, aquele lá vai dar para ele. Lá nos talentos, Jesus fala: se eu quero ser bom, né, o problema é meu. Bom, lá, mas aqui ele fala: tira e dá para o que tem 10.
Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem será tirado. Então, no reino dos céus, meu querido irmão, você tem, como eu já disse, você tem uma obra que, conforme Coríntios, que eu vou ler Coríntios, é considerado palha, feno, pau. Vai queimar, você vai perder. A gente mantém o fruto quando é ouro, prata, pedras preciosas, mas esse dom, essa mina aqui, esse dinheiro, essa posse que o Senhor deu, e se for muito pouco, vai tirar e vai dar para quem já tem, que sabe administrar. Porque quem não sabe administrar, perde. A vida é assim. E Deus lá vai ser justiça, né? Eu vou ler o último versículo dessa parábola. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-o na minha presença. Olha, Jesus falou que vai executar. Na verdade, quando acaba lá em Mateus, a parábola dos talentos, Mateus 25, logo na sequência vem o juízo final. Então, a parábola dos 10 virgens, depois vem os talentos e depois vem o juízo final. O juízo final já não é o julgamento só do crente, do cristão, mas é do mundo. E aqui, quem rejeitou que Jesus reinasse sobre eles é o mundo. Então, esses estão condenados já. Esses já estão condenados ao lago de fogo, a segunda morte. Quanto, porém, a esses meus inimigos, os demônios, os ímpios, todos aqueles que não concordam com Jesus, esses é o juízo final. Tá certo? Então, essa é a palavra de hoje. Você tem a opção de crer e ser um discípulo fiel, um discípulo honrado, um discípulo fiel. Agora, assim como lá em Mateus 7, Jesus próprio fala daquele servo imprudente que constrói sua casa na areia, a casa cai. E tem aquele servo prudente que constrói a casa na rocha, que significa obedecer a palavra, ouvir a palavra, buscar a palavra, entender a palavra, ser obediente à palavra, viver pela palavra. Esse é o servo prudente. Então seja prudente, seja um bom servo, construa seu testemunho. Lá em Apocalipse, quando 19, nas bodas do Cordeiro, a noiva, somos nós, eu sou parte da noiva, ela já estava com um vestido branco, de linho finíssimo, branco, mas ela tinha que ataviar, fazer bordados, enfeitar o seu vestido. E o seu vestido, a graça, ela vem limpa. A nossa vida cristã, você vai bordando a sua vida cristã, você vai bordando a graça. A graça é um presente que o Senhor te deu, que é a salvação. Você crê nele, você será salvo. Lá em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que creia nele não morra, mas tenha vida eterna. Então, a vida eterna, o paraíso, a nova Jerusalém, é o destino da graça. Para onde iremos. Agora, antes disso, meu irmão, você tem que cumprir esse chamado. E assim como Jesus fala lá em Mateus 6,33, né, da ansiedade desse mundo, muitos vivem pelo mundo, uma ansiedade, uma correria. Ele fala, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitos falam, eu não posso fazer tudo isso, como que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que pagar aluguel. Claro, vamos fazer tudo isso. Mas se você viver só para isso, você vai ser um servo inútil. Você tem que trabalhar para pagar o seu aluguel, cuidar da sua família,
Mas se você não der fruto espiritual, ganhar outras almas, é, vai ser servo inútil. Então, abra os seus olhos, presta atenção, adapte sua vida para que você dê fruto. Tudo que você fizer, vou no emprego e esse emprego vai me tirar o fruto, não vai ser abundante minha vida espiritual. Então, não escolha esse emprego, escolha outro. Você tem um negócio, esse negócio faz com que você se afaste de Deus, atraia pessoas ruins, bêbadas, se afasta disso. Então, faça opções na sua vida. É você que vai fazer as decisões na sua vida. Você precisa decidir. E você precisa escolher o caminho melhor, porque Jesus mesmo falou, tem dois caminhos, um estreito, difícil, mas leva à vida eterna. O outro é largo, sedutor, fácil, bonito, mas leva à morte. Então, meu irmão, a vida é feita de escolhas. E ser cristão é escolher e decidir todo dia. Decida certo, decida com sabedoria. Se você tem dificuldade, em Mateus 7, Jesus, lá no Sermão do Monte, ainda ele fala, né? Quanto à oração. Se você pedir sabedoria, o Pai te dá. Porque qual que é o pai que o filho pede um ovo, né? E vai dar um escorpião. Ou o filho pede um pão e lhe dá uma pedra. Quanto mais o pai, que se você pedir sabedoria, ele te dará. Então peça, peça. Peça e não tenha preguiça. E trabalhe, e busque, e entenda a palavra. Busque a palavra. Não viva na superfície de não entender a palavra. Você precisa entender a palavra. Você precisa ler, buscar, anotar, escrever. Vai escrevendo num caderno, que nem eu escrevo. Eu sempre escrevo em cadernos, faço anotações constantes. Para você não esquecer, risca a sua Bíblia, anota na Bíblia, isso tudo vai ajudar. Escreva na sua Bíblia, não tenha medo de escrever. Faça referência, ó, daqui olha lá, olha no outro texto, vai para o texto tal, porque um dia a nossa memória ela é falha. E se você fizer anotações, você vai manejar bem essa espada aqui que é a palavra de Deus. Então, não deixa que a sua mina seja tirada e dada para o outro, e que você não entre no reino. Que nós entremos juntos no reino, que sejamos vencedores e que possamos reinar com Cristo no reino milenar. E este evangelho será pregado a toda criatura, então será o fim. Ele fala isso em Mateus 24. Meu irmão, Deus te abençoe, boa noite, compartilhe isso com quem você com outros irmãos que precisam saber e precisam dar frutos. Deus te abençoe, boa noite.